Fala galerinha, vamos então para mais uma aula do canal. A aula de hoje é sobre estequiometria, só que no entanto nós vamos abordar questões envolvendo cálculo de massa molecular com número de mols, beleza? Antes da gente começar a resolver essas questões, vamos relembrar dos 5 passos que eu comentei com vocês no último vídeo, que são necessários para resolver uma questão de estequiometria. Pessoal, qual seria o primeiro passo? O primeiro passo é escrever a equação da reação química. Tá? Se não nos for dada essa equação, nós vamos escrevê-la com as informações do texto. Perfeito. Segundo passo, se a equação que nos foi dada não estiver balanceada, nós devemos então ajustar os coeficientes estequiométricos dessa equação, ou seja, balancear a equação. O terceiro passo é destacar 2 substâncias para trabalhar. A substância da pergunta, onde ele vai querer saber alguma informação sobre essa substância, e a substância do dado fornecido, onde ele vai nos dar uma informação sobre essa substância, tá? Vamos ter que nos dar uma informação, né? E a gente vai, a partir dessa informação, descobrir quanto de massa, quanto de mol, quanto de volume nós vamos utilizar da outra substância. O quarto passo, pessoal, é estabelecer uma relação estequiométrica entre essas 2 substâncias. Por exemplo, 1 mol de carbono está formando 1 mol de CO2. 2 mols de carbono estão formando 2 mols de CO2. E assim sucessivamente. Estabelecer essa relação usando os seus coeficientes estequiométricos. E o quinto passo, tá, é resolver o problema usando uma regra de 3, tá bom? Então temos que saber montar essa regra de 3 para poder resolver o problema. Vamos aqui comigo então ao primeiro exemplo. Primeiro exemplo: quantos gramas de H2 são liberados na reação completa de 2 mols de cálcio metálico com ácido clorídrico? Então essa é uma questão típica que nós vamos ter que seguir os 5 passos porque não nos foi dada a reação química. Então o primeiro passo aqui é colocar o cálcio reagindo com ácido clorídrico. Tá? Então, quando eu coloco o cálcio para reagir com ácido clorídrico, eu formo o cloreto de cálcio mais o gás hidrogênio que foi liberado nessa reação. Tá bom? Pessoal, olha só o que ele fala no comando da questão. Quantos gramas de hidrogênio? Então, hidrogênio é a substância da pergunta. São liberados na reação completa de 2 mols de cálcio. Então, o cálcio é a substância do dado fornecido. Mas antes disso, vamos ver se essa equação está corretamente balanceada. Olha só, aqui eu tenho um cálcio, perfeito. Aqui também um cálcio. Tá? E olha só, as 2 substâncias que eu vou trabalhar aqui é o cálcio e o hidrogênio. Mas calma lá, vamos continuar conferindo o balanceamento. Só que aqui eu tenho 2 cloros e aqui eu tenho apenas um cloro. Então essa equação não está devidamente balanceada. Vamos balancear então essa equação. Vem aqui comigo, pessoal. Olha só. Um cálcio aqui também tem um cálcio. Perfeito. Acertamos a quantidade de cálcio. Agora, aqui tem 2 cloros. 1 vezes 2, 2. Então aqui também no reagente deve ter 2 cloros. Perfeito, 2 cloros. Hidrogênio, 2 aqui. E aqui também 1 vezes 2, 2. Perfeito. Fizemos aí o segundo passo. A nossa equação está corretamente balanceada. As 2 substâncias que vamos trabalhar, que seria o terceiro passo, é o cálcio e o hidrogênio, tá bom? Agora, o quarto passo é o seguinte: estabelecer uma relação estequiométrica entre as 2 substâncias que eu vou trabalhar, que é entre o cálcio e o hidrogênio. O que eu percebo aqui? Que 1 mol de cálcio forma 1 mol de hidrogênio. Tá bom. Lembra também da nossa última aula sobre estequiometria, que eu falei para vocês que toda informação que for nos dada no texto, nós iremos colocar na segunda linha da nossa regra de 3, juntamente com o x, que é a nossa incógnita, tá bom? Que informação foi essa que nos foi dada? Olha só, na reação completa de 2 mols de cálcio. Então aqui embaixo do cálcio, pessoal, eu vou colocar os 2 mols que me foi dado. Ele quer saber a massa de hidrogênio, tá? Essa massa vai estar em gramas, eu coloquei aqui então o x com o símbolo de gramas. Beleza, tá? Perceba aqui o seguinte: essa questão, ela envolve uma relação de mols com massa, certo?
Então, se aqui embaixo do cálcio eu coloquei 2 mols, aqui em cima também, pessoal, eu vou colocar mols, tá? Quantos mols de cálcio eu tenho na minha reação química? 1 mol. Beleza, baixei aqui. Então, mol embaixo de mol. Se o X deve ser calculado em gramas, aqui em cima também o meu valor deve estar em gramas. A massa molecular do gás hidrogênio, que nos foi dado na questão, ela equivale a 2 gramas. Como eu tenho apenas 1 mol, não preciso multiplicar por 1. Beleza? Então, vou cortar aqui mol com mol e o meu resultado já vai sair em gramas. Olha só, então, x é igual. Quem multiplica com x é 1, 1 vem aqui para baixo, 2 vezes 2 é igual a 4. Então, a massa de hidrogênio, quando eu uso 2 mols de cálcio, ela equivale a 4 gramas. Então, eu acabei de resolver uma questão envolvendo número de mols e massa. Vamos a mais um exemplo. Olha só, a quantidade de água em mols, tá? Agora eu quero saber o número de mols, produzida pela combustão completa de 40 gramas de hidrogênio é D. Nos deu que a massa molecular do hidrogênio, que ela equivale a 2 gramas por mol. Beleza, pessoal? Qual é o primeiro passo? Escrever a equação da reação química. Eu percebo aqui que aqui tem um coeficiente estequiométrico diferente de 1. Pessoal, quando tem um coeficiente diferente de 1, 2, 3, 4, outras vezes quando tem 1, a gente confere primeiro a equação para ver, mas geralmente quando tem um coeficiente diferente de 1, que a equação ela já está balanceada, certo? Beleza, escrevi aqui a minha equação química. O segundo passo é selecionar as 2 substâncias que eu vou trabalhar. Percebam que aqui eu tenho 3 substâncias, no entanto, eu vou trabalhar apenas com 2. Que substâncias são essas? De onde eu vou tirar essa informação? Pessoal, essa informação eu tiro do comando da questão. Olha só, a quantidade de água em mols produzida. Então, a água é a substância da pergunta, tá? Ele quer saber uma informação sobre a água e, para isso, ele nos deu uma massa de 40 gramas de hidrogênio. Então, hidrogênio é a substância do dado fornecido. Então, eu vou trabalhar com a água e com o hidrogênio, tá? Vou trabalhar com a água e vou trabalhar aqui também com o gás hidrogênio. Beleza. Então, eu tenho aí 40 gramas de hidrogênio. Vou colocar aqui. Antes disso, só estabelecendo aqui a relação estequiométrica, eu tenho 2 mol de hidrogênio para 2 mol de água, que seria o nosso quarto passo, tá? Agora, o quinto passo é montar a regra de 3. Vamos lá então, pessoal. Olha só, eu tenho 40 gramas de gás hidrogênio. Eu quero saber quantos mols de água eu vou formar com essas 40 gramas de hidrogênio. Coloquei aqui o X e esse X eu quero em mols. Não esqueçam que toda informação que eu tiro do comando da questão, eu coloco na segunda linha da minha regra de 3, juntamente com o X. Tá? Lembra lá, pessoal? Se aqui embaixo é massa, em cima também deve ser massa. Se aqui embaixo é mols, em cima também deve ser mols. Qual a massa molecular do hidrogênio, pessoal? 2 gramas. Mas como eu tenho 2 mols na minha equação, eu vou multiplicar isso aqui por 2. Tá? Bom, novamente, se eu tenho mols aqui embaixo, eu devo ter mols aqui em cima. Então, se eu tenho 2 mols de água, abaixei aqui 2 mols. Quando eu fizer o cruzamento da minha regra de 3, eu vou cortar grama com grama e o meu resultado já sai em mols. Certo? Vamos lá, então. 40 vezes 2, peguei aqui, e aqui 2 vezes 2, certo? 2 dividido por 2 dá 1, 40 dividido por 2 dá 20. Então, quando eu uso uma massa de 40 gramas de hidrogênio, eu produzo 20 mols de água. Beleza, pessoal? Vamos então ao nosso último exemplo, tá? Para finalizar essa parte de estequiometria envolvendo massa e mols. Olha só. No motor de um carro a álcool, o vapor do combustível é misturado com ar e se queima à custa de faísca elétrica produzida pela vela no interior do cilindro. A queima do álcool pode ser representada pela equação, tá? Esta é a equação que representa a queima do álcool. Perfeito. O etanol mais oxigênio formando água, CO2 e liberando uma certa quantidade de energia. Tá? A quantidade em mols de água formada na combustão completa de 138 gramas de etanol é igual a... Aqui nos deu a massa molecular do etanol, que equivale a 46 gramas por mol. Lembra lá qual o primeiro passo? O primeiro passo é escrever a equação da reação química. Beleza.
escrever a equação. O segundo passo é ver se essa equação está corretamente balanceada. Bom, como eu falei para vocês, aqui tem um coeficiente estequiométrico diferente de 1, aqui também. Então, provavelmente essa equação está balanceada. Mas vamos conferir aqui. 2 carbonos, 2 carbonos. 6 hidrogênios, 6 hidrogênios. Oxigênios, 3 vezes 2, 6, com 7. Aqui, 3 vezes 1, 3. 2 vezes 2 dá 4. Também tenho 7 oxigênios aqui desse lado e 7 oxigênios aqui do outro lado. Perfeito? Beleza, fizemos aí o segundo passo. O terceiro passo é selecionar as duas substâncias que eu vou trabalhar. A substância da pergunta e a do dado fornecido. Vamos lá. A quantidade em mols de água formada. Olha só. Então, a água é a substância da pergunta. Ele quer saber a quantidade de mols de água que foram formados. Tá? Quando eu queimo 138 gramas de etanol. Tá? Então, as substâncias que eu vou trabalhar é a água e o etanol. Perfeito. Quarto passo é estabelecer uma relação estequiométrica entre essas duas substâncias. Na minha reação química, eu tenho 1 mol de etanol formando 3 mols de água. Tá? Vamos agora montar a nossa regra de 3. Lembra que toda informação que é nos dada no texto, eu vou colocar na segunda linha da minha regra de 3, juntamente com o X. Tá? Então, eu tenho 138 gramas de etanol. Ó, vou colocar aqui embaixo do etanol essas 138 gramas e o X embaixo da água. Esse X, pessoal, não esqueçam, eu quero ele em mols. Então, eu estou relacionando aqui massa com mols. Tá? A massa molecular do etanol, que é uma informação que a gente tira da reação química, a gente vai colocar na primeira linha da minha regra de 3. Não esqueçam, toda informação que eu tiro da minha reação química, eu vou colocar na primeira linha da minha regra de 3. Tá? Se aqui embaixo é massa, em cima vai ser massa. Se aqui embaixo é mols, em cima vai ser mols. Tá? Então aqui, massa do etanol, 46 gramas por mol. Tá? Quantos mols de água eu tenho na reação? 3 mols. Perfeito. Montando a minha regra de 3, o que eu tenho aqui? Então, multiplicando com x, vem para baixo da regra de 3, que é 46 gramas. Tá? Eu vou cortar, pessoal, gramas com gramas, o meu resultado já vai sair em mols. Tá? Então aqui eu tenho 138 vezes 3. Fazendo essa continha aqui, eu vou ter 9 mols. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula de estequiometria. Tá? Ainda vem mais aulas por aí. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, compartilhem. Qualquer dúvida, coloquem nos comentários, que eu vou estar aqui para tirar as dúvidas de vocês. Até a próxima.